Olá, está começando o seu programa Adoração, esse nosso momento de encontro com a palavra de Deus, e Deus será glorificado por meio do estudo e a exposição de quem Ele é por meio da palavra. É muito bom de verdade poder ter a sua companhia, e daqui para frente estaremos juntos aprendendo sobre o Senhor, e nós vamos fazer isso logo após a vinheta. Como você está? Eu espero e muito que você esteja bem. Aqui nós estamos para nos conectarmos não somente naquilo que fazemos um para com o outro, não só pelos nossos recursos, as nossas histórias. Isso você já sabe, não é suficiente para permanecermos juntos como corpo, como unidos. A gente só consegue ficar juntos se estivermos unidos por meio da palavra. Podemos e devemos ficar juntos, e isso só é possível se Deus nos unir pela glória e graça do Evangelho. Nós ficamos juntos quando cremos na mesma coisa. Eu sou o pastor Robson Aleixo, você me conhece também do programa Entre Família e do programa Fé para Hoje, e eu estou aqui para falar com você de Deus, e quero que você se ajeite aí onde você está, esteja bem confortável. Se você tem o costume, é um bom costume, de apanhar uma caneta, um papel, onde você costuma anotar as coisas, coloque ali suas impressões, para que também no final desse programa você tenha uma mensagem para compartilhar. Falando em mensagem para compartilhar e daquilo que nos une, olhe bem para mim. Precisamos conhecer Deus cada dia mais. Não existe nenhuma relação de intimidade, não existe nenhum relacionamento saudável que não esteja em desenvolvimento. Não tem como você dizer: eu conheci a Deus há alguns anos atrás, eu ouvi falar de Deus em algum momento, eu me batizei em alguma igreja em algum momento, e de lá para cá o meu relacionamento com Deus não se aprofundou. Não, isso não é possível, você dizer isso e dizer que está tudo bem. O nosso relacionamento com Deus deve se aprofundar a cada momento. Se esse relacionamento não está crescendo, pode ter certeza, ele está diminuindo. É por isso que os textos bíblicos são enfáticos quando eles dizem: conheça e continue conhecendo, como Oséias fala. Deus, em Jesus Cristo, define vida eterna como conhecer a Deus. Essa revista que está na minha mão, a revista Esperança Novo Tempo, eu creio. Por que ela é tão importante? Porque para você que já ouviu falar de Deus, para você que está começando a conhecer as doutrinas bíblicas e a esperança agora, para você que tem dúvidas, para você que quer viver um momento de um pouco mais de devoção e quer compartilhar a mensagem com a sua família, não importa em que estágio você esteja, para você que tem dúvidas e nunca ouviu falar disso, também está dentro, peça a revista. A revista Esperança Novo Tempo, eu creio, é feita para fortalecer a fé na palavra. Como que você faz? Você pode, se é do seu jeito ali, entrar no site da Novo Tempo, entra lá, novotempo.com/escola bíblica. Você vai encontrar esse exemplar e outros também. Mas você pode também falar conosco por meio do nosso telefone. O código de área é 12, a operadora da sua escolha, então seria a sua operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir para você, 12 21 27 31 21. Todo mundo usa celular, é possível que você também esteja com aí bem perto de você. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 12 também, 982444449, 982444449. Tem uma informação importante a respeito disso para te dizer, ela é gratuita. Sim, ela já foi paga. Você vai ligar e não vai pagar nem pelo frete. Ela chegará até a sua casa, porque ela já foi paga, por considerarmos esse conteúdo de extrema importância, e nenhum valor do mundo pode te impedir de ter esse conteúdo aí na sua casa. Você está com Bíblia aí? É importante que você esteja. Caso você não esteja, fique bem atento nos versos e naquilo que Deus tem a dizer para nós. Eu vou orar para que Deus me ilumine
ilumine você também, e ambos em sabedoria e submissão possamos estudar devidamente a palavra de Deus. Eu vou fechar os olhos aqui e vou falar com Deus no seu lugar, tá bom? Querido Deus, estamos aqui e precisamos de Ti, precisamos da força do Teu poder para Te compreendermos, Te aceitarmos, percebermos a revelação como ela de fato é. Nos ajude, Senhor, a, neste momento, deixar que a Bíblia fale. Então, fale, Senhor, ao nosso coração, dá-nos a humildade, a sabedoria necessária e alcança todas as pessoas que nesse momento estão ouvindo, estão vendo, estão conectadas. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Por quê? Para que você existe? Essa não é uma pergunta simples, essa não é uma pergunta que se pode jogar fora. Essa não é uma pergunta que você pode ignorar. Por que eu existo? Por que eu vi ao mundo? Por que que as coisas acontecem comigo? E qual é o significado final de toda a existência? Essa é uma pergunta tão importante que ela não começou a ser feita agora. Se a gente voltar a alguns milênios na história, nós vamos ver as pessoas pensando, se dedicando, alguns escrevendo, outros se tornaram célebres na história como filósofos por se dedicarem à razão última da existência. Por que existimos? Para que existimos? E se você pode pensar assim, não, isso é uma questão filosófica que eu não vou me dedicar, eu tenho muito o que fazer. Neste momento, eu já estou aqui me arrumando e o ônibus já vai passar. Eu estou ocupado com outras coisas. Veja bem, quando nós fazemos essa pergunta, nós não estamos nos divagando em uma questão abstrata. Quando as doenças chegam, e elas chegam sem explicação, é essa pergunta que vai determinar quem estará firme e quem vai sucumbir, ou quem vai adoecer, quem vai viver buscando sentido para todas as coisas. Quando vivemos a rejeição, quando vivemos a humilhação, ou quando somos iludidos pelo sucesso, é a resposta dessa pergunta que vai determinar todas as posições. É quando olhamos para a palavra de Deus e vemos a diferença entre os homens diante de grandes desafios, como, por exemplo, Esaú, diante da primogenitura, reagiu de uma forma, com desprezo. Abraão, diante da promessa, agiu de outra forma, com obediência e aceitação do propósito. Jacó, diante da promessa, agiu de outra forma. E todas essas formas foram determinadas pela resposta. Quem sou eu aqui? Para que existe? Por que que Jesus me trouxe ao mundo? Eu posso estar falando com uma pessoa que a história não é uma história bonita de nascimento. Pode ter nascido a partir de uma relação que foi acidental, indesejada. Eu posso estar falando para gente que nesse momento está pensando o que fará daqui para frente e que vai usar. Qual é o artifício, qual é o instrumento que você vai usar para tomar suas decisões? Veja, há uma palavra que responde todas essas perguntas. Todas essas perguntas. E a palavra é uma palavra muito usada por muitos crentes e usada fora também, mas crente deve usar, ele usa. E a palavra é glória. Sim, glória. Portanto, diz o texto, e nós vamos ler daqui a pouco em 1 Coríntios 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Veja, pense no tamanho desse argumento. Se você quiser comer, ou beber, ou fazer qualquer coisa, todas as ações, todas as atitudes, todos os planejamentos, todos os desejos humanos devem estar colocados em um só objetivo: para que Deus seja glorificado. Não, não é pouca coisa dizer isso, porque ele está falando que é a soma de todas as ações. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos ver uma mensagem que é dada para o planeta inteiro e ela é importante porque é uma mensagem histórica. Ela é a mensagem e faz parte do conjunto final. É a última vez que o mundo está ouvindo um grande convite, porque depois disso há a volta de Jesus e faz com que o evangelho chegue a uma conclusão onde não há mais perdidos. Sim, é uma mensagem dada para um tempo importante, ali em capítulo 14 do livro de Apocalipse, verso 6, a mensagem é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora de julgar. A mensagem final fala sobre a glória de Deus. Por isso a gente tem que parar e pensar, o que de fato é a glória de Deus?
Podemos simplificar de maneira perigosa essa expressão glória de Deus como uma simples expressão. É você fazer alguma coisa e dizer glória a Deus. É nós colocarmos isso numa restrição cultica, por exemplo, o lugar de glorificar a Deus é numa igreja, num momento de culto que tem uma hora para começar, uma hora para acabar e uma sequência, um roteiro. É pensar em glorificar a Deus falando uns com os outros. Podemos pensar, e as pessoas, eu estou falando só de exemplos que a gente vê comumente, de glorificar a Deus em expressões, em músicas ou em expressões artísticas, seja lá o que for, você pode aumentar a lista se você quiser. Mas vamos lá. Quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, ela está usando uma expressão que significa literalmente, por exemplo, grego doxa, que é de onde vem a tradução para nosso em português, glória. Demonstração. Uma glória é uma demonstração. Glorificar a Deus, portanto, é demonstrar efusivamente, de maneira espetacular, o seu caráter, um atributo seu. Está me compreendendo? Todas as vezes que a Bíblia fala de glória, ela está falando de uma demonstração, ela está falando de um espetáculo, ela está falando de uma forma efusiva de que alguma coisa apareça. Não é possível a gente pensar em glória sem que algo seja aparente, seja visto. Qual foi o primeiro momento onde a glória de Deus foi vista? Qual é o primeiro momento onde a glória de Deus é apresentada como plano, como projeto? Essa pergunta é demais importante. Você está pensando aí em que momento que Deus fala primeiramente da sua glória? Volta lá para a sua Bíblia, se ela estiver aí já com você, eu quero muito que esteja, no capítulo 1 do livro de Gênesis. E no capítulo 1 do livro de Gênesis vai começar a criação de tudo, e começa ali, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque Deus não tinha nada para fazer? Porque ele sorteou um projeto? Por que Deus fez o mundo? Pergunta, já vai ser respondida. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas e agora ele vai criar. Haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Junte-se as águas e as águas se juntem, separem-se as águas e as águas se separam. Haja relva, houve relva. Haja animais, haja estrelas, haja animais que voam, animais domésticos, animais selváticos, grandes e pequenos animais que ocupam a água, produção, geração, e a terra toda é povoada no reino animal, vegetal, mineral. E no versículo 27 diz: assim Deus criou o homem, à sua imagem. Imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Glória, doxa no grego, na expressão grega, significa espetacularmente demonstrar. Uma demonstração inequívoca, efusiva. Agora presta atenção. Uma demonstração, uma representação, é fazer com que algo seja visto, tem um equivalente óbvio. Para que você seja visto, você pode ser visto em si mesmo ou alguma coisa pode demonstrar você. Por exemplo, posso não estar olhando para você, mas posso estar vendo a sua imagem no espelho. Posso estar vendo uma foto sua no computador ou uma foto impressa. Você pode ser visto e demonstrado por meio de outras coisas. Eu posso ver você, entender alguma coisa de você comendo um bolo que você fez. Posso ver, entendendo alguma coisa de você, andando em um carro que você consertou. Posso ver, entender alguma coisa de você lendo uma carta que você escreveu, um texto, um quadro que pintou. É possível saber de você por meio das coisas que você faz. Um exemplo muito interessante é que quando a gente gosta muito de determinados autores, compositores, artistas, com o passar do tempo, a familiaridade que a gente tem com as obras deles faz com que a gente comece a identificar. Não é assim? Você escuta aquela música e pensa assim, esse acorde específico é típico desse compositor. Uma frase, uma palavra que gosta de dizer. Eu tenho, lógico, meus cantores preferidos, as pessoas que falam mais ao meu coração, e quando eu escuto falar, esse aqui eu sei quem é. Essa música eu sei quem fez. A Bíblia é assim. Por exemplo, verbo.
Essa expressão verbo de Deus é típica de João, ele vai usar no Evangelho de João, ele vai usar nas epístolas, ele vai usar no livro de Apocalipse, é o jeito artístico dele, é o jeito dele, é a digital dele. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, Deus fez o homem para que a imagem de Deus fosse percebida, para que algo de Deus fosse visto. Então, não tenha nenhuma dúvida. Eu vou falar uma frase que se encaixa perfeitamente nessa definição. Deus fez o homem para a sua glória. Essa é a razão de existência do homem. Deus é amor. E como que ele quer que o seu amor apareça? Com você amando. Portanto, não existe amor humano. Se Deus é amor e o amor existe antes do ser humano ser criado, o ser humano foi feito para ser a imagem de Deus, demonstrar Deus, fazer com que Deus fosse ainda mais conhecido. O ser humano ama porque Deus ama, e porque Deus ama, Deus fez o ser humano para amar. Sede santos, porque eu sou santo. Portanto, eu quero que a glória da minha santidade apareça na sua. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assim, você vai pegar todas as regras de Deus, todos os comandos de Deus, e vai colocá-los e perceber que Deus só ordena que você faça algo que signifique algo que ele faria. Se Deus fosse cruel, se o Deus da Bíblia fosse vingativo, ele ia dizer assim: seja vingativo, seja cruel, porque eu te fiz a minha imagem. Mas como Deus é amoroso e misericordioso, ele fala: você tem que ser assim. É porque Deus é paciente, longânimo, é porque ele é puro, porque ele é justo, porque ele é amável, que ele diz para você ser assim. Pegue todas as características de Deus na Bíblia e faça uma lista, e pegue as listas de características que ele desenvolve nos seus, e você vai perceber que são as mesmas. Mas o fruto do Espírito é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas o fruto do Espírito é alegria. Nisto conhecerão vocês. Ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas esse Jesus que encarna fala que a minha alegria está em fazer a vontade de meu Pai. E no momento do batismo, o Pai diz: esse é meu Filho amado, em quem me alegro. E há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus diz: seja alegre, porque a sua alegria me glorifica. O Deus de verdade não é triste. Deus te faz alegre, Deus te faz feliz, porque Ele é um Deus feliz e satisfeito. Portanto, repito, glorifique o Senhor na sua felicidade. Você não deve buscar a alegria, porque a alegria é o alvo supremo da existência. Você não deve procurar felicidade, porque a felicidade é a razão da sua existência. Vou repetir, a razão da sua existência é a glória de Deus. E por que você procura a alegria? Procure alegria no Senhor, porque o Senhor é alegre. Procure felicidade no Senhor, para que a sua felicidade glorifique o Deus que você crê. É você sorrir e as pessoas verem o sorriso de Deus. Esse é meu filho amado, em quem tenho alegria. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. O fruto do Espírito é amor, é alegria, paz. Deus é o Deus da paz. Deixo para você a minha paz. Bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Todas essas características são características do Espírito em você. São características de Deus em você. Isso é Deus se glorificando em você. Uma conclusão importante, se você não prestou atenção em nada do que eu disse até agora, este é um bom momento. Respira aí. Você pode estar nesse momento sentado em uma poltrona, um sofá, numa cadeira. Você pode estar em pé, que seja. Mas olhe para a mobília aí de onde você está e responda a seguinte pergunta: o que surgiu primeiro? A necessidade de alguém se sentar ou a poltrona, a cadeira? O que surgiu primeiro? A necessidade de criar um registro num papel ou a caneta? Alguém não inventou um sofá e depois que inventou o sofá pensou assim: o que eu faço com esse negócio? Aí alguém deu uma ideia: dá para sentar aí. Não, isso não existe.
Alguém não vai inventar uma caneta e depois pensar, o que eu faço com isso aqui? E depois descobriu que aquilo é bom para escrever. O que surgiu primeiro, portanto? O que acontece primeiro? Deus pensando o propósito da sua existência ou a sua existência. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. O que surgiu primeiro? O homem ou o propósito para que o homem existisse? E por que essa pergunta é importante, querido? Por que essa pergunta é importante, querida? É porque se você existe, existe o propósito. Porque toda existência é posterior ao propósito dessa existência. Primeiro Deus quis alguém para glorificá-lo. Depois você surgiu. Você pode estar pensando agora, por que eu estou vivo ainda? Em nome de Jesus, preste atenção na minha resposta. Porque existe um propósito. Porque existe um propósito. Essa é uma pergunta respondida de maneira central na Bíblia. O propósito é anterior à vida. O propósito é anterior e superior à própria existência, porque é o propósito que gera a existência. Deus quer a sua bondade, a sua justiça, o seu amor, pureza e santidade refletida em alguém. E esse alguém é você. E tudo dele que não está aparecendo dessa forma em você, ele está trabalhando em cada segundo para que isso aconteça. E o nome que nós damos para isso é santificação. É Deus te salvar de tudo que não o glorifica. Assim Deus cria o projeto e o projeto continua em andamento. Se você está respirando, é porque há um propósito. Veja como isso é importante na Bíblia. Abraão e Isaac estão subindo um monte e há uma morte que vai acontecer lá no topo do monte. Porque o mandato foi: Abraão, pega teu filho Isaac, a quem amas, e oferece lá em cima do monte em holocausto. Não tem como o sacrifício sobreviver a um holocausto, porque o holocausto é a morte. É uma facada no pescoço e um corpo totalmente queimado depois. A gente pode passar um tempão aqui discutindo os porquês disso e as respostas são maravilhosas, mas a verdade é que no meio do caminho, Abraão fala, subiremos, e ele não termina assim, ele diz, voltaremos. Como ele tem certeza que depois de uma morte e um corpo queimado, ele volta com o filho. É porque ele tem certeza absoluta que a vida daquele menino tem um propósito. É nele que se cumpre a promessa, e se Isaac ainda não cumpriu a promessa, ele ainda não é o pai de uma grande nação, ele vai voltar vivo, porque Abraão sabe o propósito da vida dele. Quando Jacó vai encontrar-se com a morte, porque tem um exército vindo na sua direção, de um irmão que tem um ódio mortal contra ele. Não haverá um amanhã para Jacó se a bênção do propósito não for real na vida dele. Ali no Jaboque, Jacó tem a confirmação de que Deus o criou para a sua glória. E a glória de Deus na vida de Jacó é ser o patriarca. É criar filhos que seriam a base das 12 tribos de Israel. É sobre ele que a bênção repousa. Portanto, ele quer que esse propósito seja confirmado. O propósito não é receber dinheiro do Pai. O propósito não é receber o toque e uma bênção temporal, material do Pai. O propósito está no Senhor. Então ele não deixa o anjo embora. Você não pode ir antes de me abençoar. Eu quero ler uns textos com você, e esses textos devem confirmar na sua mente ao pensarmos sobre isso aqui pela Bíblia. Primeiro, no livro de Isaías. Você pode ir lá para o livro de Isaías, no capítulo 43. Livro de Isaías, capítulo 43, um capítulo muito bonito e preferido de muita gente, e ele é maravilhoso, poético, são promessas de Deus que ganham muita força ao falar o coração de todos os homens em qualquer tempo. Antes de chegar ao versículo 7, Deus faz promessas para você e para mim. Ele fala, você é precioso aos meus olhos, no verso 4.
Ele fala, não temas, no verso 2. Quando você passar pela água, eu vou estar com você. Quando você passar pelo rio, eles não vão cobrir você. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Quando você viver as agruras da vida, quando os desafios se levantarem, lembre-se, Deus chamou você para caminhar rumo ao impossível. E ele vai levar você nessa maneira, mas não se esqueça. Neste mundo onde as pessoas se apropriam das promessas de Deus para que o homem apareça, Deus fala, eu vou fazer tudo isso, vou cuidar de você, vou salvar você. Mas lembre-se, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. E os que criei e fiz para a minha glória. Deus abençoa você, sim. E quando você perguntar, Senhor, por que você está me abençoando? Não se esqueça que a razão última da bênção de Deus na sua vida é a glória dele. Isso faz de Deus egoísta? Não, amigo, é exatamente o contrário. Deus abençoa você para que toda a bondade dele apareça e outras pessoas se aproximem. Quando você tiver sua oração respondida, lembre-se, você pode pensar na razão pela que a sua oração foi respondida, mas a oração foi respondida para a glória de Deus. E por fim, por favor, atente. Quando você permanece firme diante do sofrimento, Deus é glorificado. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Você não trabalha, você não obedece, você não santifica-se, você não ora, você não lê a Bíblia, simplesmente para conquistar pontos para a sua salvação. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Por que servem as boas obras? Para que Deus apareça. A minha oração neste momento, terminando com o versículo que eu comecei. Portanto, quer você coma, quer você beba, faça outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Portanto, a minha oração é que se você namore para a glória de Deus. Se você é casado, seja casado para a glória de Deus. Se você está estudando, o faça para a glória de Deus. Se você vai fazer qualquer coisa, que o objetivo determinante de todos os seus projetos seja a glória de Deus. E se você hoje está em dúvida que decisão tomar, pense, isso é para a glória de Deus? Pense. Isso é para a glória de Deus. E se você hoje está vivendo qualquer desafio da vida, não importa como você vai sair do lado de lá, mas importa e muito com quem você estará e quem vai aparecer como principal personagem da sua história. Concorda comigo? Quer que isso aconteça? Pode fechar os olhos. Se você tem condições, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos porque o projeto que nos trouxe à existência é muito, muito, muito maior do que a nossa própria existência. Te louvamos, Senhor, porque qualquer curva que essa vida faça, qualquer acidente que ela nos traga, não é maior do que o ponto de chegada. E a chegada é a sua glória. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não negociou a sua glória e que nós podemos, sim, nos satisfazer em contemplar tua bondade, a tua santidade, teu amor, tua justiça, a tua promessa de bênçãos para todo mundo. Aqui estamos, Senhor, não somente para contemplar a tua glória, mas para viver por ela, para existir por ela, para nos alegrar nela e que hoje o projeto primeiro e último da nossa vida seja glorificar-te em absolutamente tudo. E que isso, repito, Senhor, o nosso pedido, nos faça muito felizes. Abençoe cada pessoa que me ouve nesse momento para que isso aconteça, em nome de Jesus. Amém.